Você pode abrir comigo em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 1, Filipenses capítulo 4, aliás, vamos fazer a leitura a partir do verso 10, uma carta conhecida como Carta da Alegria, mas quem escreve estava preso. Já começa a nos constranger. Uma coisa é você escrever uma mensagem de alegria estando alegre. Outra coisa é você estar em uma situação complexa e mesmo assim estar em constante alegria. Irmão, eu acho que corre um risco muito grande da gente ler o Evangelho e ser evangélico. Preste atenção no que eu falei. É muito perigoso você ler o Evangelho e se tornar evangélico. Tiago, mas essa não é a ideia? É. Mas o problema é que a gente trata o Evangelho como um conto, poesia. Aí a gente vem para um texto ou um livro como Filipenses e acha bonitinho quando chega mais adiante, em 16, Paulo falando aos irmãos de Filipe, dizendo que ele sabe viver em toda e qualquer circunstâncias. Por isso ele era grato. Mas a gente precisa entender o contexto que Paulo está, para ver se minimamente a gente consegue pelo menos entender a importância também de nos alegrarmos e aprendermos a confiar em Deus. É o tema da mensagem dessa tarde. Aprenda a confiar em Deus. Deus está no controle. Glória a Deus. Irmãos, e quando eu digo Deus está no controle, Ele continua sustentando as placas tectônicas, Ele continua aquecendo os vulcões. Quando eu digo Deus está no controle, Ele continua desafiando a lei da física, Ele continua colocando parede sem porta, porta sem parede, Ele continua livrando filhos e filhas da cova dos leões. Quando Deus está no controle, Ele continua sustentando o coração de imperadores e reis, levantando e abatendo, tirando e colocando. Ele continua não olhando para a bolsa de valores, Ele continua governando céus e terra e tudo que há, sem pedir qualquer tipo de conselho. Ele continua no controle. E isso precisa nos ensinar a confiarmos mais em Deus e menos nas circunstâncias. Eu sempre ouço assim, coloca o pé que Deus põe o chão, não é? Só que o cristão não anda assim. Coloca o pé que Deus põe a água. Você fala, Tiago, mas como assim? É porque quando Deus põe a água, Ele também ensina a gente a andar sobre ela. Glória a Deus. Confiar em Deus é assim. Andar por sobre o chão é fácil. Até os incrédulos andam. Eu quero ver andar em cima da água. Isso é confiança. Então vamos lá? Filipenses capítulo 4. Aproveita que hoje eu estou muito coach. Misericórdia. Filipenses capítulo 4, verso 10. Nada contra os coaches, eu só acho que para o púlpito não cabe. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que também é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer
te louvar por esse culto, pelos louvores aqui cantados ao Senhor. Te louvamos porque nesta tarde o Senhor preparou para trazer a esperança, a confiança necessária ao nosso coração. Nos perdoe, Cristo Jesus, por muitas vezes termos apenas a informação da palavra e não a vida da palavra em nossa vida. Nós pedimos para que o Senhor pacientemente cuide de nós, misericordiosamente nos ajude e nos ensine a confiar mais e mais em Ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, apenas para a gente introduzir essa carta, nós temos o apóstolo Paulo plantando várias igrejas. A igreja de Filipos foi plantada por Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Uma viagem missionária que não permitiu Paulo andar nos maiores cruzeiros da época. Paulo não entrou dentro do jatinho em primeira classe e foi para a região da Galácia. Pelo contrário, na Galácia, enfrentando dificuldades, foi arrastado de ponta cabeça de uma cidade chamada Listra, escorraçado em uma cidade chamada Derbe. É como se Paulo fosse tratado como indigente na Galácia. Nada parou o apóstolo Paulo de pregar o evangelho. É na Galácia que Paulo conhece Silas, que canta com ele na Macedônia. É na Galácia que Paulo conhece Tito, que Paulo escreve a ele, e Tito leva várias cartas também, junto com Áquila e Priscila, na região de Éfeso. É na Galácia que Paulo conhece também a proclamação do evangelho e ganha Timóteo. Então a caravana de Paulo aumenta, porque ele decidiu pregar onde ninguém queria, ele decidiu falar o que ninguém falava, mas tudo isso que Paulo estava vivendo no ministério, ele precisou entender que quem sustentava ele era Deus. É por isso que Paulo se atreve em viajar, em pregar, em proclamar, mesmo não ganhando nada por isso. Pelo contrário, a igreja de Filipos foi uma igreja que Paulo plantou na segunda viagem missionária na Macedônia. A Macedônia, para você se localizar geograficamente, é o que seria a Europa dos dias atuais. Era a primeira entrada da proclamação do evangelho no ocidente. O que somos? Ocidentais. Pertencemos à América do Sul. Estamos para cá, do outro lado do Atlântico, que seria o que nos divide do Oriente. É por isso que Paulo não desafiava o próprio Deus, porque ele aprendeu a confiar em Deus. E ele escreve esta carta aos irmãos de Filipos, porque depois que ele plantou a igreja aos filipenses, a igreja de Filipos, ele plantou através da casa de uma mulher chamada Lídia, natural de Tiatira, lá da Ásia. Uma mulher que ele encontrou com ela na beira do rio, anunciou o evangelho para ela, e ela disse: Paulo, o que me impede? Eu quero. Ali imediatamente ela foi batizada, e Paulo com Barnabé entrou dentro da casa de Lídia e plantou a primeira igreja doméstica, ou o que nós chamamos hoje de culto nos lares, GC, células. Foi essa espécie de proclamação do evangelho, porque dentro das sinagogas, onde era o lugar de oração só do judeu, Paulo não era bem quisto, se bem que eles convidaram Paulo lá nessa região da Macedônia para dar uma palavra. Lá em Atos capítulo 14, 15 e 16 vemos isso. E eles disseram: Paulo, se tens uma palavra para nós, fala-nos. Só que Paulo começou a pregar a Cristo desde Abraão até chegar em Cristo Jesus, e ele foi excomungado da sinagoga. Alguns fariseus começavam a ter ciúmes de Paulo e se agitaram. E Paulo, dentro da Macedônia, nessa igreja aos Filipos, viu uma jovem que revelava e adivinhava e dava um lucro exorbitante para os seus senhores.
Paulo olhou para aquela jovem, repreendeu o demônio dentro da jovem, e essa jovem, como dava lucro, contou para esses homens começaram a perseguir e prenderam Paulo e Silas. Então Paulo e Silas não foi preso porque estava sonegando imposto, porque não pagou a pensão, porque comprou e não pagou. Paulo estava preso por pregar o evangelho e por expulsar de uma jovem demônios que davam lucros aos adivinhadores da época. E durante essa prisão nós conhecemos um episódio muito famoso. Foi dando 11h50 e eles estavam cantando, 11h55 eles continuavam adorando, à meia-noite eles já estavam tomados de graça. A palavra doxologia é quando você entra em uma íntima ou um íntimo ambiente de adoração e começa a adorar e se perde de tanto que você quer exaltar o seu Deus. Paulo e Silas começaram a cantar no cárcere e de repente os cárceres se abriram. O próprio Deus, enviando os seus anjos, removeram Paulo e Silas de dentro da prisão, porque a obra de Deus não para. E Paulo aprendeu a confiar em Deus. E é por isso que esse homem que nos ensina sobre confiança, escreve dizendo: fiquei muito alegre no Senhor. Irmão, isso aqui já é um constrangimento, porque ele está preso agora. Então ele saiu da Macedônia, depois que soltou ele, e foi para a terceira viagem missionária, a região do Areópago, lá na Grécia, Corinto. Quando ele chegou em Corinto, Paulo pregou o evangelho, mas depois ele desce para a Ásia e é preso pela primeira vez, e foi levado para uma prisão domiciliar, que ele tinha direito a algumas visitas. Paulo foi preso 2 vezes, e alguns dizem 3, porque conta Cesareia de Filipos como prisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara preso escreveu 8 cartas. A gente solto não lê uma. O cara preso se alegrava, a gente solto vive com o coração entristecido por circunstâncias. Será que Deus vai prover? Será que Deus vai fazer? Mas nada disso impedia, porque a missão de Paulo não era ficar rico, a missão de Paulo não era ser feliz no casamento, até porque ele não era nem casado, muitos dizem que era celibato. Mas Paulo, se fosse casado, também não teria o desejo de ser feliz, porque casamento também não é o lugar de ser feliz, é lugar de servir, não é não, Paulino? Não é não, Damião? Quem entra no casamento para ser feliz e no ministério para ser feliz, está comprando bilhete errado. Nós entramos para o matrimônio e para o serviço para sermos fiéis. Porque se a figueira não florescer, se a vide não der os seus frutos, se não houver alimento no campo, a gente vai continuar confiando. Amém? E Paulo diz: eu me alegro no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Paulo sabia que confiar em Deus dava a ele a possibilidade de confiar nas pessoas. Tiago, mas o texto nos diz lá atrás que maldito o homem que confia no homem. Esse homem é singular e não a segunda pessoa. É aquele que confia em si próprio. Maldito o homem que confia no próprio homem. Irmão, se tem uma coisa que nós temos que aprender, é confiar nas pessoas. A igreja está virando, se a gente não tomar cuidado, vários clubes onde a gente não consegue abrir mais o coração, porque a gente tem medo de compartilhar e alguém crescer o olho e aquilo virar contra nós e não realizar. Então peraí, você depende disso? Tiago, porque tem gente que não está torcendo por nós. E qual que é o problema disso? Judas não estava torcendo por Jesus e a missão foi cumprida. Irmão, então para com esses problemas. Não, eu não confio em qualquer pessoa. Eu não, sabe, eu tenho medo de falar para o fulano e fulano começar a crescer o olho, e aí de repente o que era bom começa a ficar ruim.
por causa de fulano. Então você está me dizendo que se alguém tiver olho gordo contra você que é crente, pode acontecer algum mal contra você. Então você está dizendo que o poder de Deus é menor do que o poder das trevas. E a Bíblia diz que contra a casa de Israel não vale encantamento. Irmão, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser, pôr seu nome no sapo, no boi, no azulejo, na praia, no prato, na farofa. Irmãos, não pega em crente. Você pode comer o que você quiser, pode fazer o que quiser, não toca, não pega, porque aquele que nos chamou é maior do que o que está no mundo. Ou a gente confia que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Espera aí, eu confio ou não em Cristo? Se eu consagrei o meu filho, se eu consagrei a minha empresa, se eu consagrei meu ministério, se a minha vida é consagrada, entregue, eu preciso confiar. Não é uma palavra de alguém, não é porque você contou alguma coisa que as coisas vão dar errado. Não é isso. Se está dando errado, muito provavelmente ou porque Deus quer, que a gente nunca trata Deus assim, né? É como se Deus fosse o Aladim, Ele só faz o que a gente pede. O nosso funcionário. Você esfrega lá de manhã, a Bíblia tira 3 versículos bonitinhos, vai viver. Só que Deus às vezes naquele dia quer que você passe por prova, para provar seu coração. Mas não, porque uma vez me renasceu o cuidado que vocês têm por mim. A igreja de Filipos, da Macedônia, era uma igreja financeiramente falando, pobre. Apesar que a Europa hoje é uma grande potência. Mas nesse tempo não. Quem governava a Macedônia era Roma, direto da Itália. Era Augusto César que taxava os impostos. E Filipos era uma província romana. A efígie, o que estava no imposto era o rosto de César Augusto. Então eles não tinham muita condição. Mas foi a igreja que mais ajudou Paulo em oração e em oferta. Eu li para vocês antes, aqui ó, o capítulo 8 de 2 Coríntios. Os macedônios sustentavam Paulo, não só nas ofertas. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Irmão, a gente precisa começar a aprender a confiar em Deus e ao mesmo tempo transmitir confiança para as pessoas. Confia em mim, pode contar para mim. Confia em mim, pode compartilhar comigo. Confia em mim, eu vou torcer por você. Tiago, mas isso é irreal, né? Você não pode sair falando, tem que ter cuidado com quem fala. Ok, irmãos, equilíbrio em tudo. Mas perceba que aprender a confiar em Deus é uma vida leve. Tem gente que quer viver só em segredo, né? Não vou falar nada, senão Caleb cresce. Se eu mostrar meu carro para o Caleb vai crescer o olho no meu carro. Se eu mostrar minha casa para o Damião vai crescer o olho na minha casa. Se eu mostrar meu tênis novo para a Cicrana, irmão, o que é isso? Nós confiamos em Deus ou não? O outro lado da confiança, Deus cuida de nós através dos irmãos. A gente pede tanto para confiar em Deus, não é assim? Mas Deus cuida da gente levantando pessoas para cuidar da gente. Isso é lindo no ministério. E eu tenho experimentado do cuidado de Deus em trazer pessoas para cuidarem de mim, para que eu também cuide de outras pessoas. Isso é maravilhoso. Nós temos a irmã Olga, não sei se ela está me assistindo. Irmão, um dia a irmã Olga ficou insistindo comigo para ir na casa dela, uma senhora. E ela insistindo, e eu agarrado. Falei assim, deve ser um mistério tremendo. Vou chegar lá, ela vai me passar o pior problema da vida, e eu não vou ter como resolver. E aí eu fui, cheguei lá, ela falou assim, eu só queria que vocês viessem aqui. Ela chamou um por um dos pastores. Porque eu fiz um quarto chamado quarto do profeta. Eu só quero que esse quarto seja para vocês descansar.
Cheguei lá, tinha uma mesa lotada de comida. Ela estava me servindo, porque ela disse assim: eu quero que você sirva melhor as ovelhas que Cristo te confiou. Amém? É lindo ver o cuidado de Deus. Então a gente precisa aprender a confiar em Deus, porque Deus talvez tenha colocado pessoas como os macedônios na vida de Paulo, só que eles são simples, e a gente faz o quê? Despreza. Eu, cheio de agenda, vou na casa de Dona Olga, se eu não cuidar do meu coração. É lógico. Segunda-feira, fui na casa de servos, prepararam um banquete para mim, irmãos. Tinha picanha contra filé, banana no final com leite condensado e canela. Aleluia. Refrigério, cuidado. Mas aqui obviamente que a palavra está dizendo, Paulo está alegre, porque a confiança que ele tem em Deus, permitiu com que Deus cuidasse dele por meio dos irmãos. Aí quando a gente se isola, passa por prova, não tem como Deus cuidar, porque a forma de Deus cuidar é usando a igreja. Só que a gente está isolado da igreja, a gente está fugindo de todo mundo com medo de olho gordo, de mandinga, de catinga, de pitinga. Anda crente que anda com trevo dentro da carteira, só acorda com o pé direito, né? Se passa debaixo da escada, ora em nome de Jesus. Se vê um prato de alguidar, atravessa a rua. Ah, não vou comer o acarajé, porque não sei o que, não sei o que. Ah, irmão, eu desço, ainda lambo os dedos depois, irmão. Bom demais. Aleluia. Eita, Glauco, o que contamina não é o que entra, é o que sai. É o coração que contamina as coisas, irmão. Eu posso comer, você pode consagrar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: ó, a minha preocupação é se você comer uma comida sacrificada a ídolo e um novo na fé te ver comendo, e a mente dele ser cauterizada por isso, ou seja, ele escandalizar. Paulo ensina que o medo de Paulo é isso. Você está lá com fome, está um pratinho de oferenda, farofa, tudo bonitinho, você vai comer, só tem aquele prato, não teria problema nenhum se você comesse. Mas se alguém passa, cristão, que não entendeu isso ainda, te vê comendo, fica doido. Entende isso? Então a preocupação é mais com o escândalo do que com a comida em si, irmãos. Tem um louvor pentecostal que fala assim, ó: macumba não mata crente. Se o crente é crente, crente, macumba não mata crente. E não mata, irmãos. O que mata crente é fofoca, maledicência, impureza, divisão, ambição, inveja, egoísmo, glutonaria, soberba. Isso é que mata crente. Quantos conseguem entender isso aqui? Nós precisamos aprender a confiar em Cristo. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Paulo reconheceu que os macedônios sempre cuidou dele. Só que lhes faltava agora uma verdadeira oportunidade. Agora que Paulo está preso, quem está levando cuidado e oferta para Paulo, levar para Jerusalém, porque nem as ofertas Paulo retia, tanto que ele trabalhou fazendo tendas lá em Corinto, com Áquila e Priscila. Era para levar para a igreja lá de Antioquia, da Síria, ou Jerusalém. Aí Paulo falou assim: eu sabia que vocês gostavam de mim, agora eu posso experimentar, porque eu estou preso e vocês fazem uma visita. Você lembra que Jesus já falou isso? Estive preso e não foste me visitar, estive nu e não me cobriste, estive com fome e não me deste de comer. Os discípulos falaram: Jesus, peraí, nós já estamos com o Senhor já tem 3 anos, que dia que o Senhor teve fome? Porque lá em João 4, em Samaria, o Senhor estava pregando para a samaritana e nós fomos comprar comida. Quando nós chegamos com a comida, o Senhor falou assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Nem comida o Senhor quis.
Quando que o senhor foi preso que a gente não te visitou? E quando que o senhor estava nu, pelado, que a gente não te vestiu? Aí Jesus respondeu assim: todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Eita Jesus, faca na caveira. Então o cuidado, aprender a confiar em Deus, é aprender que às vezes visitando uma viúva é o suficiente para sustentar você com azeite e com farinha, para você não morrer. Só que ninguém quer ir em casa de viúva, né? Que a viúva normalmente fica chorando, está passando, né? As pessoas simples, a gente gosta é de festa grande, nós gostamos de ter contato de gente grande, a gente gosta de prestígio, de andar com quem é famoso, a gente gosta, na verdade, a contramão do evangelho é honrar os simples. Jesus falou assim: dá festa para quem pode te retribuir, dar uma outra para você. Até os fariseus fazem. Eu quero ver você preparar um grande banquete e chamar os maltrapilhos e dar para ele uma grande festa. Quantos estão entendendo? Dar carona para quem pode te dar carona é fácil. Dá para quem só tem busão. Honra quem não tem capacidade de te honrar de volta. Isso que é lindo. Irmão, Deus tem nessa semana, tem acabado no bom sentido comigo. Irmãos, eu tenho percebido o quanto o meu coração é mau. E o quanto Cristo quer produzir no meu coração um genuíno evangelho. De pessoas me chamarem no WhatsApp e eu ter atenção para elas. Cuidado, refrigério, zelo. Às vezes a gente está fugindo de gente que Deus está mandando a gente cuidar, ouvir, parar para dar ouvido, honra, um abraço. Vocês estão entendendo? Digo não porque esteja necessitado. Paulo não queria ensinar para os macedônios: não, eu estou feliz que vocês estão cuidando de mim. Não porque Paulo estava precisando, para não ficar parecendo que ele estava cavando um pênalti, né? Quando você chega assim e fala: seu irmão, estou na luta, em casa tem nada, né? Mas Deus está cuidando. O cara fala assim: não, mas Deus está cuidando. Mas na verdade você está doido para falar assim: não tem nada lá não, para você me salvar, né? Paulo não está fazendo isso, ele não está falando assim: ó, eu estou falando isso não porque eu esteja necessitado. Ele explica: porque aprendi. Isso aqui é maravilhoso. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação é aprender a confiar. Porque estar contente na situação favorável, eu que sou menos crente que você consigo. Agora, aprender a confiar quando está tudo dando errado, que é o sobrenatural. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Não tem uma música assim? Ele é Deus. Mas se não for, continua sendo Deus. Se a doença... Só que é lindo cantar isso domingo de manhã. Se a doença vier, o diagnóstico está 0 bala. Ele é Deus. Aparece uma espinha, a gente já perde, né? A gente não, eu estou falando você, porque senão você achar que é você. Falando a gente de outra igreja, que aqui também não tem isso. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? Confiar, 99,9% é confiar. Você já pensou, Damião? Poliana, eu te amo. 99,9%, meu amor. Se ele fizer isso, se eu falar com a Fernanda assim: Fernanda, eu sou fiel a você, minha filha, 99,9999. Você acha que ela ia estar segura, irmão? Ela ia dormir pensando nesse milésimo. Não é confiança. Às vezes a gente confia sim em Deus,
A gente confia assim em Deus, enquanto o emprego está dando certo, estou crente. Deus, enquanto a provisão está aqui, estou confiando. Aí Deus deixa o emprego se fechar, de repente. Ou acaba com uma outra provisão. Precisamos aprender a viver contente. Além de Paulo confiar, ele também era contente, porque também não adianta confiar murmurando, que aí é o pior. A pessoa está até esperando, mas assim, Deus, e aí? Que hora que é para vestir a roupa da dupla honra? Porque a da humilhação já tem um ano que eu estou usando. Que hora que esse sabor de mel vai ter sabor de mel? Porque estou sentindo mais é o gosto do fel, né? Está amargo, igual um suco de limonada batido com casca. Quando que eu tenho que aprender a confiar? Em todos os momentos. Irmão, aqui quem vos fala é um homem que também por muitas vezes passa por crise. Tem hora que de verdade eu tenho que ouvir um sermão meu para ver se eu converto. Você acha que eu confio todo dia, toda hora? Eu acho que as pessoas imaginam que quem prega acorda assim, ouvindo diante do trono, confiando 100%, né? Alguém pisou no pé, aí você fala, oh filho, aleluia, né? Está no trânsito, sempre alegre. Irmãos, nós passamos por luta. Tem hora que o pastor precisa ser pastoreado. Tem hora que o evangelista precisa ser evangelizado. Tem hora que aquele que ensina precisa aprender. Não tem super-herói aqui não. O nome disso aqui não é Liga da Justiça, é igreja. É comedor de arroz com feijão. Você está achando que passa o suco da Santa Ceia na nossa veia? É sangue. Somos salvos, mas ainda não na totalidade. Aprenda a confiar. E é lindo, irmãos. A mulher de Ciro Fenícia falou assim, Jesus, deixa eu comer. Ele falou assim, filha, comer da onde? Das migalhas que caíram do pão da mesa. Ele falou, não, mas peraí. Mas é dada aos cães. Ela falou assim, mas eu me contento. Ele falou assim, rapaz, eu não encontrei fé assim não. O general falou assim, Jesus, não precisa ir lá, daqui, dá só uma palavra. Aí Jesus, peraí, que fé é essa? Que em toda Jerusalém eu não encontrei. Confiança. A jovem saiu, enfrentou a multidão na orla. Eu só vou tocar e vou ser curada. Pedro disse assim, deixa eu ir. Aí Jesus, quer agora? Come on, vem Pedro. Aí Pedro foi em cima das águas, desafiando a lei de Newton, da física. Aí Pedro, sabe, em momentos começa a afundar e Jesus tem que ensinar, Pedro, confia meu filho. Irmão, a gente tem que ser sincero. Sincero. Jesus, eu não estou, pelo menos faça isso. Se você não estiver confiando completamente, seja sincero. Um dia eu chamei um pastor, entrei numa crise. Falei, cara, eu não estou confiando. Sabe quando que eu sei que eu não estou confiando? Quando eu tento forçar uma porta. Irmão, teve um período da minha vida que eu estava andando até com chave de fenda. Ela não estava abrindo natural. Eu já tinha aprendido. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Pai. Digo isso não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, porque ele sabia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria
Vem pela manhã, irmãos. Quem confia, experimenta do favor e do cuidado de Deus. Hoje é omelete, levanta para cima da graça. Amanhã pode ser omelete de novo, e depois omelete de novo. Mas mesmo assim, sem ou não, Deus continua sendo Senhor, até trazer o contrafilé, se Ele quiser. Eu não disse que ministério não é lugar de ser feliz. Irmão, eu vou escrever um livro. Assim que eu completar 1 ano de casamento e for aprovado, eu te conto. Eu pretendo escrever assim, ó: casamento e ministério, o lugar da não felicidade. Tiago, você está tirando a beleza do casamento e do ministério? Não. É porque a gente tem uma geração que consome a ideia de ministério como status. A ideia de casamento, os coaches já estão dizendo que o casamento virou agora um grande negócio, porque aí é 2 rendas. Espera aí. E quando vier o dia tenebroso, e quando você acordar com uma pessoa que você não quer servir, porque o que está firme hoje, amanhã pode não estar, irmão. Não é? E aí o que resta? E se você precisar de uma mulher que te limpe de madrugada, passe por algum momento difícil, faltar renda, e se no ministério você passar por um momento de muita tribulação, ter que pregar o evangelho com a sua filha internada, como nós tivemos do pastor aí esses dias, irmão, nessa hora não importa status, nada. Você tem que pregar um evangelho sobre cura, sobre um Cristo que restaura, e saber que a sua filha está cheia de cano dentro do nariz dela. Evangelho é para adultos, para pessoas que entenderam a mensagem. Quantos conseguem compreender isso? Eu sei viver. Paulo estava na Macedônia dizendo: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Ou seja, eu sei que Deus está no controle, eu confio. Aprendi o segredo, está aqui a chave, ó. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Qual que é o segredo para ter fome? Parece estranho isso, né? Paulo aprendeu o segredo de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. O segredo está aqui, ó. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas peraí, se ele pode tudo, ele não podia sair da fome? Podia. Mas o segredo não está em sair da luta, está em aprender com a luta. É como você sai da prova, não é como você está na prova. Porque já diz, né, uma frase: tempos difíceis fazem homens fortes. O que você aprendeu depois de um abandono sentimental? A não confiar mais em ninguém? Vai perder a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa. O que você aprendeu depois de uma traição? A ficar esperto? Sim, coisa boa. Mas mesmo você se cercando, irmão, pensa num homem que poderia se cercar de gente boa. Era Jesus, porque ele conhecia o coração, mas fez questão de chamar um para trair ele. Aí o que se ouve hoje, né, dos informantes do sucesso, é que você se cerca das 5 pessoas que você quer se tornar. Ah, se esse critério valesse para dentro da igreja, não tem como, irmão. Não é isso. A gente se cerca de 5 pessoas que a gente tem que servir. Eita glória. Irmão, pregar esse sermão para mim é fácil. Difícil é fechar a Bíblia e começar a pôr ele em prática lá fora. Isso que é difícil. Aleluia. Para eu terminar, tudo posso naquele que me fortalece.
Paulo, mas se você podia sair da fome, por que você não saiu? Porque eu aprendi que a fome não é maior do que a minha intimidade com Ele, que a porta fechada não é maior do que Ele ser a porta na minha vida. Quantos conseguem compreender? Fica de pé no seu lugar. Talvez você está aqui ou me assistindo e de uma forma muito sincera você perdeu a confiança em pessoas, no Brasil, na política. Você perdeu a confiança na liderança, na sua esposa, no seu esposo. Talvez você perdeu a confiança no seu filho. Irmão, isso é comum. Você só não pode perder a confiança em Deus, porque Ele é o único que jamais falhará. Ele sempre será fiel. Confie, porque quando você confia em Deus, você volta a confiar nas pessoas. Porque se as pessoas errarem, confiando em Deus, você está seguro. Se as pessoas falharem, confiando em Deus, você continua. Tiago, você não para, não. Não, irmão, vou parar, eu vou para onde? Se só é Jesus que tem as palavras de vida eterna, eu vou abandonar o ministério porque eu estou passando por luta. Aí eu vou trocar de igreja, o problema só trocou de lugar. Não, vou trocar de esposa, porque essa aqui não está dando certo. A outra vai dar, porque o problema não é sua esposa, é você. Não, vou trocar de país, porque, sabe, lá é melhor, irmão, não muda nada. Aqui é violência, lá é placa tectônica que balança, você fica sem chão. Não tem como correr não, irmão, é só confiar.